Mensagem do céu. Queridos, nós estamos estudando agora um novo livro, Vivendo Além dos Seus Sentimentos, e aí você vai ver controlando as emoções para que elas não controlem você. Eu acredito que nós estamos num momento terrível da história da humanidade em relação às nossas emoções, onde você pode primeiro ter um colapso e depois você vai ter uma ação, ou o seu colapso pode estragar a sua ação. Então, que o Eterno trabalhe na sua vida. Nós vamos estar aqui, os sentimentos são como ondas, não podemos impedi-las de vir, mas nós podemos escolher quais delas nós vamos surfar, né? Um texto de Jonathan Manterson, e eu espero que nós saibamos lidar com cada onda que literalmente está vindo sobre as nossas vidas. Isso já é uma ação profética, aquilo que o Eterno falou que nós haveríamos de enfrentar. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, eu coloco diante do Senhor esse empenho de nós estarmos tratando em relação às emoções, um problema comum, Pai, um problema comum, aonde o modo que nós interpretamos as questões ao nosso redor, elas podem nos influenciar de uma maneira completamente negativa, para nós termos atitudes que o Senhor não tem para que tenhamos, que o Senhor opere em nossas vidas para o bem e nos ajude a lidarmos com as nossas emoções diante das adversidades, das situações que nós temos enfrentado e estamos por enfrentar. Guarda a mente e o coração de cada um daqueles que estão se dispondo a estudar comigo essa palavra. É o que eu te peço. Me capacita pela tua Ruach HaKodesh, Pai, para apresentar somente o que vem do seu coração. Yeshua, eu te peço a tua ajuda. O Senhor enfrentou esse mundo. O Senhor pediu que nós tivéssemos bom ânimo porque o Senhor venceu o mundo. E uma das coisas que as pessoas mais me dizem é que estão desanimadas. E o Senhor quer que tenhamos bom ânimo. Nos ajude por amor do Senhor, Mashiach Yeshua. Pai querido, eu te dou graças pela vida de Yeshua, por esse homem maravilhoso que o Senhor entregou por amor de nós. E Ele mesmo fez isso, por amor de ti, por amor de nós. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Vamos lá, queridos, introdução. Nós estamos na parte introdutiva. Parece-me que falamos mais de como nos sentimos do que praticamente qualquer outra coisa. Nós nos sentimos mal ou bem, felizes ou tristes, empolgados, desanimados e mil outras coisas. A lista de muitas maneiras como nos sentimos é quase interminável. Os sentimentos, então, estão sempre mudando. Geralmente não nos mandam nenhum aviso prévio. Eles não precisam de nossa permissão para oscilar. Simplesmente parece que têm uma vontade própria. Eles agem sem nenhum motivo específico que podemos encontrar, que nós possamos encontrar. Então, queridos, o que acontece? Você pode, eu já tive, eu não sei quantos passaram por isso, eu tive um problema medicamentoso que me causou síndrome de pânico há muitos anos atrás, e eu não queria ter aquelas reações, mas o corpo não reagia da maneira que eu desejava, não é? Eu queria ir para o corredor, eu morava num prédio na época, e eu queria ir para o corredor onde estava o elevador. Parecia que tinha uma parede de vidro, queridos. Eu chegava na porta e eu não conseguia passar para o corredor, não é? Então, os quadros que ofendem as nossas emoções, eles são reais. Eles são tão reais como uma enfermidade física, tão reais quanto uma amputação, tão reais quanto um câncer. Por isso é tão importante nós tratarmos daquilo que ofende o nosso espírito, não é? Todos já fomos deitar sentindo-se bem, física e emocionalmente, e acordamos cansados e irritáveis. Por quê? Por que me sinto assim? Perguntamos-nos. Depois, geralmente começamos a dizer a qualquer pessoa que queira nos ouvir como é que nós estamos nos sentindo, e é interessante observar que nós temos a tendência de falar muito mais sobre nossos sentimentos negativos do que os sentimentos positivos. Se acordo sentindo muita energia e empolgação, aquele dia raramente anuncio a todos com quem eu entro em contato. Entretanto, se eu estou cansada e desanimada, eu quero dizer isso a todos.
Levei anos para aprender que falar sobre como me sinto aumenta a intensidade daquilo que eu sinto, destes sentimentos. Então parece que nós devemos ficar quietos com relação aos sentimentos negativos e falar sobre os sentimentos positivos. À medida que você estiver acompanhando, lendo esse livro, eu desejo e indico esse livro, que você tenha, que você anote, que você risque, que você observe coisas que são extremamente importantes. E eu acredito que esse livro é um dos manuais. Existem alguns livros, queridos, como o Campo do Batalha da Mente, que são manuais na nossa vida. Esse é um livro manual, não é? E à medida que ler esse livro, eu vou lhe pedir para tomar algumas decisões. Talvez esta seja a primeira decisão que você deverá tomar. Anote e confesse em voz alta. Decisão e a confissão. Eu vou falar sobre os meus sentimentos positivos para que eles aumentem. Eu vou calar sobre os meus sentimentos negativos para que eles percam força. Vamos tentar juntos? Vamos lá? Eu vou falar sobre os meus sentimentos positivos para que eles aumentem. E eu vou calar sobre os meus sentimentos negativos para que eles percam a força. A nossa palavra, o nosso falar, ele vai alimentar ou não justamente esse aspecto da força que nós damos àquilo que está dentro de nós. Você pode sempre dizer ao Eterno como se sente, pedir ajuda e força para Ele, mas falar sobre sentimentos negativos apenas por falar não lhe traz nenhum benefício. As Escrituras nos instruem que nós não devemos dizer as palavras fúteis, palavras ineficientes, inoperantes, como está escrito em Mateus 12:36. Se os sentimentos negativos persistirem, pedir oração ou buscar aconselhamento é bom, mas, novamente, eu quero enfatizar que falar apenas o que é útil vai te fazer muito bem. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a sua língua é sensato. Misley, Provérbios 10:19. O tema principal desse livro é que, embora os sentimentos possam ser muito fortes, exigentes, não temos de deixá-los governar a nossa vida. Nós podemos aprender a administrar nossas emoções em vez de permitir que elas nos dominem. Essa foi uma das verdades bíblicas mais importantes que aprendi na minha jornada diante do Eterno. Verdade que me permitiu desfrutar a minha vida de forma consciente. Se tivermos de esperar para perceber como nos sentimos antes de saber se podemos desfrutar o nosso dia, então estaremos dando aos sentimentos o controle total sobre nós. Felizmente, temos livre-arbítrio e podemos tomar decisões que não se baseiem nos nossos sentimentos. Se estivermos dispostos a fazer escolhas certas, independentemente de como nós nos sentimos, o Eterno sempre será fiel para nos dar forças para fazermos. Queridos, em vários momentos, quando Davi estava enfrentando aquela situação terrível em Ziclag, e ele chorou até perder as suas forças, evidentemente que nós vamos ver ali um momento muito complicado, onde você perdeu, foi sequestrado. Nós estamos atravessando neste momento essa questão dos sequestrados em Israel. Então é muito complexo lidar com o que está acontecendo com aquelas pessoas que eu amo, o que estão fazendo com aquelas pessoas que eu amo. Então Davi pediu e se refugiou no Senhor, seu Elohim, no Eterno, na autoridade máxima sobre as nossas vidas, não é? Outros momentos onde Davi viu Goliá, viu aquele gigante enorme ali, não é? Ele não foi na direção daquele gigante como um gigante, mas como ele, um circunciso, estivesse enfrentando o incircunciso. Isso é algo que nós vamos ter de conversar bastante sobre isso, porque há momentos na nossa vida onde, embora nós sejamos pequenos em força, nós podemos ter em nós algo maior do que um gigante tem. Davi tinha o poder de ser um servo do Eterno, circuncidado, estava diante de um homem que era um servo do maligno, um incircunciso de coração, não temente ao Eterno, e ele sabia que ele estava em melhor condição de enfrentar tudo aquilo. E esta falta para nós, esta consciência.
falta para nós os sentimentos que envolvem o poder de sermos filhos do Eterno, não é? Vamos lá. Viver a vida abundante que o Eterno preparou para nós baseia-se em sermos obedientes à sua maneira de ser e de agir. Ele nos dá força para fazer o que é certo, mas somos nós que temos de escolher isso. O Eterno não fará isso por nossas vidas. Ele vai nos ajudar, mas nós precisamos participar escolhendo o certo em lugar do que é o errado. Nós podemos nos sentir errados e ainda assim escolher fazer o que é certo. Ninguém pode desfrutar da vida de forma consciente e consistente até que esteja disposto a fazer isso. Por exemplo, eu posso sentir vontade de excluir alguém da minha vida porque essa pessoa feriu meus sentimentos ou me tratou injustamente, mas eu posso optar por orar por ela, tratá-la como Yeshua trataria ela e esperar que o Eterno venha e faça a obra que Ele tem para fazer por meio da minha vida, na vida desta outra pessoa. A justiça, querido, somente o Eterno pode realizar. Se agir de acordo com os meus sentimentos, eu vou fazer a coisa errada na maior parte das vezes. Eu perderei a paz, eu vou perder minha alegria, mas quando eu escolho fazer o que o Eterno me instruiu na sua palavra, eu tenho uma recompensa sobre a minha vida. Os sentimentos por si só não são bons nem ruins. Eles são simplesmente instáveis e eles precisam ser administrados. Eles podem ser agradáveis, maravilhosos, mas podem também se tornar tão poderosos ao ponto de nos fazer infelizes e nos levar a fazer escolhas que nós venhamos a lamentar todas as vezes que nós agimos por meio da nossa emoção. As emoções desenfreadas podem ser comparadas a uma criança pequena que quer fazer de tudo e ter tudo, mas não entende o perigo de alguma dessas coisas que ela deseja que representa sobre a vida dela. O pai ou a mãe deve controlar a criança, ou ela com certeza vai se ferir, se machucar e pode machucar os outros. Nós precisamos cuidar das nossas emoções como quem cuida de um filho pequeno. Nós precisamos treiná-las para nos servirem e não permitir que nos tornemos os seus escravos. Em psicanálise, né, queridos, nós temos um termo que é a criança interior, né? Eu não gosto muito do termo, eu vou explicar por quê. Porque se você já fez algum estudo acerca de como funciona o seu psique, nós vamos tratar essa pessoa interior sempre como uma criança, não é? Uma criança que ela precisa ser cuidada, ela precisa ser amparada, compreendida. E eu tenho muitos problemas em tratar o meu psique como infantil. Porque Shaul HaShaliach, o apóstolo Paulo, disse que quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas então chegou a idade adulta e eu tive que lançar fora as coisas de menino. E eu tenho alguma dificuldade na compreensão de nós afagarmos essa criança. Eu não estou pedindo para você matar a sua criança interior, não é isso. Mas porque os nossos traumas, é que eu não venceria meus traumas, queridos, se eu não crescesse. Porque eternamente eu ia ser aquela criança abusada, aquela criança, essa coisa interior minha morreu, queridos. Morreu. Eu sou uma nova pessoa no Messias Yeshua. Eu tenho as virtudes daquele que me salvou. Ele me transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a criança, queridos, ela eu falo que se chamasse isso de criança interior, é uma ofensa à criança. Eu vou explicar por quê, né? Vou explicar por que é uma ofensa à criança, tá? E eu comecei a ver o quanto esse dogma psicológico, ele é falso. Ele é falso em várias teses, não é? Vou explicar por quê. Porque a criança, embora ela chore, pode chorar alto, um bebezinho, dependendo da condição emocional dessa criança, você tirou do bebezinho aquilo que ele queria. Então esse bebezinho, ele vai chorar, ele não vai agir com raiva contra você. Então que raio de criança interior é essa? Que ela, quando não tem o que ela quer, ou ela sente um processo de rejeição, ela quer se vingar. Eu nunca vi, gente. Olha, eu gerenciei a minha vida praticamente inteira com crianças. No convívio com criança. É uma delícia trabalhar com criança.
entende? Eu tenho prazer de trabalhar com crianças, porque elas são sinceras na maior parte das vezes. Eu já conheci crianças dissimuladas, mas rarissimamente. Agora, a maior parte das crianças, quando ela é rejeitada, ou quando a criança rejeitada, ela não deixa de procurar o seu rejeitor. Ela não deixa de procurar aquele que a rejeitou. Entende? A criança que foi ferida, ela quer o amor daquele que a feriu. Eu sei porque, queridos, eu não somente fui uma criança rejeitada, uma criança hostilizada, uma criança que foi espancada, foi abusada, mas eu tratei com crianças que sofreram sequelas permanentes. Ou seja, como o caso do Renato. E o que acontecia? Eu via sempre o meu desejo de que o meu pai e minha mãe me aceitassem. Eu via o Renato, o desejo que ele tinha de que, pelo menos compreender, entender. Mas que raio que aconteceu comigo? Por que fizeram tudo isso comigo? Porque as deformações que aconteceram na vida do meu filho foram gravíssimas, não é? Então, eu gostaria de trazer para você esse aspecto importante, esse aspecto fundamental, de que eu não consigo tratar dessa criança vingativa, essa criança que quer ver o mal, essa criança que olha e diz bem feito, né? Eu vou tratar, até muitos anos atrás, saiu um filme que falava sobre o antimessias, e tinha uma criança que era maligna, aquela criança. Mas, queridos, eu nunca encontrei uma criança, chamava Profecia o filme, não indico a ninguém. Mas a criança era maligna, era o próprio cão encarnado, não é? Aliás, o cão não deveria nem ser tratado dessa maneira, porque os cachorros são muito fiéis. Muitos cães são muito fiéis, né? Então, eu tenho muita dificuldade, por exemplo, a minha neta, o dentinho dela caiu, né? Então, ela chegou aqui toda feliz, mostrando para mim o buraquinho, a janelinha, não é? A janelinha do dentinho dela que tinha caído. Queridos, que adulto que tem essa criança interior que vai aparecer com o dente da frente caído diante de quem quer que seja? Que raio de criança interior é essa que nós temos, que tem vergonha de tudo? Queridos, uma pessoa se caiu o dente da frente, pode não ir trabalhar, a pessoa vai procurar um dentista desesperadamente. Minha neta entra aqui, parecia, sabe, que ela tinha ganhado um prêmio. Olha, vovó, olha, e aquele da janelinha na boca dela. Então, que raio de criança interior é essa que nós temos uma arrogância tão grande ao ponto de que se eu não tenho meu dente da frente, eu de jeito nenhum eu vou sair publicamente. Qual a diferença de eu ter o dente da frente ou não ter? Eu prefiro tê-lo, eu gosto de comer maçã, né? Eu gosto de comer pera, eu gosto de morder aquilo que eu estou me alimentando, não é? Mas que raio de criança interior é essa que nós temos, que ela só lega para nós coisas negativas? Ela lega vingança, ela lega para nós vergonha, ela lega para nós rejeição. Isso não são sentimentos de crianças, queridos. Crianças não têm esses sentimentos. Então enganaram a gente com a tal criança interior, que eu tenho de compreender, eu tenho de me conhecer. Queridos, eu vou conhecer a verdade vai me libertar. Esse negócio de autoconhecimento que as pessoas colocam, é claro, o Eterno quer que eu saiba do que eu sou feita, mas eu nunca vou saber do que eu sou feita sem os olhos dele. Eu vou me enganar com tudo isso. Você vai se enganar com tudo isso. Você vai trazer desculpas sempre para tuas más ações. Isso sim é coisa de criança. A culpa não é minha. Não fui eu, papai, eu não fiz. Não é? Não fui eu, mamãe. Não é? Eu me lembro uma vez que eu entrei em casa, meu filho era expert em fazer isso. Ele tinha problemas durante o desenvolvimento dele, como qualquer criança, de derrubar coisa. Ele era ele derrubava as coisas. E eu tinha ele tinha acabado de quebrar uma coisa. Ele era muito pequenininho, tinha em torno de uns 4 aninhos de idade, e ele abriu os bracinhos para mim e falou: mamãe, eu te amo. Nosso Senhor, me quebrou em 1000 partes. Eu vejo a cena diante de mim até o dia de hoje. A ação foi manipulativa? Pode ter sido uma ação manipulativa, mas assim, dentro daquele mamãe, eu te amo, e eu saí correndo, abracei ele, depois peguei os cacos de vidro, ele chorava, eu não queria quebrar, eu sei que ele não queria,
todas as vezes que ele quebrava alguma coisa, ele chorava copiosamente porque ele não queria trazer nenhum prejuízo para a nossa família. Entende? Então, claro, por fim ele quebrou meu coração e nem chorou, né? Porque quebrou meu coração e foi embora ainda, não é? Então, queridos, por vocês que não sabem, meu filho faleceu com 28 anos de idade, não é? Então, é um espinho na carne que eu carrego na minha vida, não é? Mas não é a minha criança interior que faz isso, é uma mãe com uma perda que faz isso, não é? Então, queridos, eu queria muito que você parasse com essa mentalidade de que você tem que proteger a minha criança interior, eu tenho de proteger a minha criança. Queridos, psicologicamente isso é muito confortável, muito confortável. Mas, queridos, praticamente a tua vida vai ser de fracassos, queridos. Se você lidar com a sua fragilidade de modo contínuo, quando é que você vai se tornar forte? Não é? Então, se está pronto para dominar as suas emoções, esse livro então é para você. Eu creio que eu poderia ajudá-lo a entender alguns dos seus sentimentos, mas entendê-los não é nem de longe tão importante quanto controlá-los. Tome a decisão de não deixar mais que os seus sentimentos controlem você. Este talvez seja um dos livros mais importantes que você já leu ou ouviu, não é? Os princípios contidos aqui concordam com a palavra do Eterno, que é por isso jamais a gente já está lendo, né? Algo estaríamos lendo, não é verdade? Com a palavra do Eterno, e colocarão você em uma posição de autoridade e não de escravo. Você pode ter vitória em vez de ser uma vítima. Você não precisa esperar para ver como se sente todos os dias antes de sabermos como vai agir. Eu creio que esse livro lhe ajudará a entender melhor a si mesmo e também a equiparar você para tomar decisões que liberem o melhor do Eterno por meio da sua vida. Decisão e confissão. Eu escolho fazer o que é certo, independentemente de como eu me sinto. Eu escolho fazer o que é certo, independentemente de como eu me sinto. Eu quis trazer esse livro, queridos, na parte do Eterno realmente para vocês, porque a gente tinha de fazer primeiro pensamentos poderosos, mude suas palavras, mude a sua vida, e também o campo da batalha da mente para chegar nisso. Se você não fez esses estudos anteriormente, alguns conceitos como esse de declaração, talvez você nem entenda. E essas declarações, se eu fosse você, eu anotaria essas declarações. É nisso que consiste o livro Está Escrito. Em você declarar a palavra do Eterno em primeira pessoa, orar a palavra do Eterno, fazer disso uma prática na sua vida nos momentos mais difíceis, não é? Então, capítulo 1. Eu quero fazer o que é certo, mas eu faço o que é errado. Nós temos pouco tempo, mas eu vou tentar pelo menos avançar aqui um pedacinho com vocês. Nós, seres humanos, somos extremamente complexos. Nossas emoções são apenas um aspecto do nosso ser, mas elas são um aspecto muito importante. Na verdade, dizem que as emoções são o inimigo número 1 do crente, porque elas podem facilmente nos impedir de seguirmos a vontade do Eterno. Eu creio que as emoções têm sido um mistério para a maioria das pessoas. Em geral, simplesmente não sabemos por que nos sentimos como nos sentimos. Deixamos emoções nos confundirem e isso geralmente nos leva a tomar decisões que lamentaremos mais tarde. Eu quero fazer um ponto aqui para vocês. Queridos, desânimo, entre outras coisas, pode ser falta de complexo B, por exemplo, dos complexos B. Acho que é por isso que o nome é complexo, tá, queridos? Porque nos deixa numa situação bem complexa. Você pode estar com problemas hormonais, você pode estar com problemas intestinais. Nós passamos por 2 quadros aqui recentes, de 2 pessoas que nós amamos muito, muito mesmo, muito. E um desses quadros, a pessoa chegou num ponto de depressão que ela não conseguia mais tomar banho. Ela fazia tudo por força, mas não porque ela não conseguia se alimentar mais. Eu não sei quantos quilos a pessoa perdeu. O problema dela era uma disbiose fúngica profunda. Uma disbiose intestinal fúngica. Ela tinha feito uma bateria de antibióticos por causa da bactéria H. pylori.
e aí ela, lamentavelmente, acabou perdendo toda a sua proteção intestinal e chegou num quadro de uma desbiose fúngica profunda. Ela, no início quando ela nos procurou, e vale a pena eu falar isso para você, porque tem a ver tudo com os sentimentos, quando ela nos procurou, ela disse para nós que, além dos desejos de morte, né, que os pensamentos e sentimentos completos de inutilidade, eu vou ter que ser carregada, eu vou ser um peso na vida do meu marido, eu vou ser um peso na vida das pessoas que estão ao meu redor. Ela queria, na verdade, que nós indicássemos para ela um psiquiatra. Ela queria tomar algum medicamento forte que a tirasse daqueles sentimentos, e uma das coisas que ela chorava dia e noite, ela não sentia mais a presença do Eterno. Sendo que a palavra diz e nos assegura: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, eu não tenho de ter dúvida da presença do Eterno se eu sinto ou não sinto. É uma promessa que eu recebi de Mashiach e Yeshua sobre tudo isso. E aí o que aconteceu? No primeiro mês, nós fizemos uma consulta com um médico de uma medicina integrativa, e no primeiro mês ela não tinha alteração. Não tinha alteração, né? E ela colocou para nós: olha, nós estamos fazendo um tratamento caro, com médico caro, e eu estou no primeiro mês e chorando dia e noite ainda, mas já conseguia tomar banho. Ela não percebia que algumas coisas já estavam mudando, mas chorando dia e noite, não podia falar com ela que ela chorava copiosamente. E aí, quando foi o segundo mês, ela já estava uns 80%, 75% no segundo mês de tratamento. No terceiro mês de tratamento, nós começamos a ver ela deslanchando, ela perdeu o trabalho, evidentemente. Imagina, a pessoa se torna completamente disfuncional, ainda mais as empresas hoje, né, que estão sendo muito solidárias, né? Não estou falando mal das empresas, mas hoje é money, 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 né? Ninguém se importa com o ser humano, é money, 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 dinheiro, dinheiro, dinheiro. E aí o que aconteceu? Ela passou num lugar difícil, que tinha uma única vaga. Ela já estava mais autoconfiante, já estava conseguindo desenvolver a sua vida espiritual, porque ela chegou num ponto que ela não orava. Ela conseguia ouvir louvor, mas ela não conseguia mais ter seus momentos de intercessão. Nesse terceiro mês ela voltou a fazer caminhada, ela voltou a ter energia, porque ela estava arcada de tanto peso que ela perdeu muito peso. E aí o que aconteceu agora, sexta-feira da semana passada, ela nos escreveu para o louvor da glória do Eterno. Estamos no 4º mês agora desse tratamento, e ela nos escreveu dizendo: eu estou me reconhecendo novamente. Está ativa espiritualmente, como esposa, como profissional, está se desenvolvendo, está livre. Então, queridos, nós também não podemos pegar as emoções, principalmente agora depois de 2020. Eu não sei quando esse livro foi escrito, me perdoem, eu sempre olho, né? Quando que o livro foi escrito em 2011. Então, eu não posso falar para você que nós estamos na mesma realidade após 2020. Então eu gostaria de falar para vocês que nós temos vários aspectos que precisam ser tratados na sua vida, também em relação às tuas emoções. Talvez você esteja atravessando um quadro emocional que está relacionado aos seus hormônios, a vitaminas, ou relacionado ao seu intestino, que é o mais complicadinho de corrigir. Hormonalmente, também é difícil, porque tem que equilibrar os seus hormônios da maneira correta. Então, queridos, eu gostaria muito que você compreendesse que o livro somente, se você tem uma carga que não se trata apenas das suas emoções, mas da sua saúde, o livro somente não vai trazer o resultado que você espera. Tá bom? E eu espero de todo o coração que esse livro seja um presente, esse tempo juntos, essa troca que nós temos, não é? Eu acabo compartilhando muita coisa pessoal, mas porque eu creio de todo o coração que a direção do Eterno para esse programa é o teu resgate e você ser fortalecido e fortalecida para os dias que nós estamos por vir. Eu vou me esforçar da minha parte para fazer o melhor por você. Eu te amo muito, eu estou me esforçando mesmo, viu? E com vontade e com sentimentos. Que o Eterno bendiga. Amo você com todo o coração, e nosso próximo encontro na próxima terça-feira. Mas você que está ouvindo no YouTube,
assim que levantar o próximo vídeo, você vai poder continuar com essa discussão que eu creio que fala tudo acerca de você e tem a ver com que o Eterno quer cuidar da sua vida e te levantar para dias realmente desafiadores. Nada é difícil para nós, queridos. Nós temos questões desafiadoras, mas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Shalom, querido, shalom. Beijos no seu coração. Fiquem na shalom do nosso Pai.